Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Hoje eu quero meditar com você sobre o que nos fala o livro de Lucas, capítulo 23. E nesse capítulo, Jesus está sendo preso e apresentado a Pôncio Pilatos. Os acusadores de Jesus, eles eram veementes naquela acusação. Eles não abriam nenhum tipo de argumento, nenhum tipo de negociação. Eles eram ferozes na condenação de Jesus. Eles não aceitavam nada menos que a morte para Jesus Cristo. E eles apresentam, porque eles não tinham autonomia nem autoridade suficiente, eles vão a Pôncio Pilatos e entregam a Jesus. Pôncio Pilatos, por sua vez, ele vai fazer algumas perguntas para Jesus e chegar à conclusão no capítulo 23, no versículo 4, no 15 e no 22. Por 3 vezes ele vai dizer: não tenho nada contra ele. Eu não vejo motivo nenhum para acusar. Eu não vejo motivo nenhum para condenar ele a nada. E aí o povo não aceita. O povo quer porque quer a condenação de Jesus Cristo. E Pilatos vai falar 2 vezes assim: então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma surra nele, eu vou dar um corretivo nele, mas eu vou soltar. E o povo não aceita. E eles usam o argumento da lei de soltar, liberar um preso, e ali eles trocam aquele preso, libertam aquele preso para incluir Jesus naquela prisão onde eles queriam que ele chegasse à morte. E Pilatos, quando ele vê isso, ele fala o seguinte: então eu lavo as minhas mãos, eu não tenho a culpa desse inocente sobre mim. E eu quero trazer para você uma meditação sobre essa palavra. Porque cada dia que passa, nós estamos ficando mais distraídos e isso nos faz a viver uma vida irresponsável. As coisas são apresentadas para nós, as situações, os problemas são apresentados para nós muitas vezes como algo que não tem solução. Algo que não merece crédito, que não merece importância, que é hora de desistir. E o Senhor, Ele nos mostra nesse texto que nós não podemos desistir, nós não podemos lavar as mãos, nós não podemos simplesmente deixar para lá porque outras pessoas pensam, porque as situações aparentam ser dessa forma, mas nós devemos ter uma atitude diferente. Pilatos, ele vai colocar sobre a cruz de Jesus escrito Rei dos Judeus. Mas não adiantou nada, porque apesar dele ser Rei dos Judeus, ele não foi tratado como Rei dos Judeus, ele não foi adorado como Rei dos Judeus, ele não foi honrado como Rei dos Judeus. E nós precisamos analisar na nossa vida como que nós estamos fazendo em relação a Cristo. Nós não temos, como naquele tempo não tinha, nós não temos tempo para ficar esperando, argumentando. Jesus, quando ele anunciava, ele já falava que estava próximo o reino dos céus, o reino de Deus. João Batista, antes de Jesus, já falava que estava próximo, que deveriam se arrepender. E da mesma forma, nós também devemos nos arrepender. Nós devemos parar, olhar a nossa vida, ver como nós estamos vivendo diante de Deus e tomar uma posição. Não podemos deixar para a última hora, não podemos brincar com a palavra de Deus, não podemos simplesmente lavar as mãos e achar que está tudo bem porque a culpa é do outro, porque não funciona desse jeito. Jesus, ele vai para aquela cruz, ele morre naquela cruz e ele paga ali todos os nossos pecados, ele leva sobre ele nossos pecados, as iniquidades, as dores, as enfermidades, ele nos garante, o castigo dele traz paz para nós. E ele abre o caminho para que nós possamos ir até o Pai, para que nós possamos chegar até Deus. Agora, nós não vamos viver essa vida se nós não nos arrependermos da vida que estamos levando agora. Se nós não nos arrependermos dos caminhos que nós estamos traçando agora. Se nós não fizermos um recálculo de rota. Se nós não olharmos firmemente para Jesus. A palavra do Senhor nos diz que lâmpada para os nossos pés é a palavra dele, luz para os nossos caminhos. Então nós precisamos andar no que diz essa palavra, porque é ela que vai nos conduzir. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E muitas pessoas podem passar justificando que tem muitas coisas para fazer, que tem muitas tentações que às vezes não resiste, mas a palavra nos diz o seguinte, que não nos foi dada nenhuma tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus que nos livra de todas elas. E ele vai falar assim, todas aquelas que nós não podemos suportar, ele vai tirar de nós. Agora, as que nós podemos suportar, ele nos dá escape. Mas ele só nos dá escape se nós estivermos meditando e andando nessa palavra, nessa luz do caminho que é ele. Então nós precisamos transformar as nossas vidas. Não podemos simplesmente achar que Jesus é Senhor, que Jesus é Salvador e não ter compromisso com ele. Ele não nos quer como nós somos. Ele nos aceita como estamos, mas precisamos mudar.
Precisamos sair de uma vida de pecado para uma vida de santidade. É tempo de refazer rotas, refazer caminhos, é tempo de nos reposicionarmos em Cristo. E eu quero deixar essa mensagem para você. Não adianta simplesmente reconhecer, como Pôncio Pilatos reconheceu que ele era inocente, mas mandou para a cruz do mesmo jeito. Coloca uma placa de que ele é rei dos judeus, mas ele é tratado como qualquer um. E nós não podemos continuar vivendo essa vida de entender que Jesus é Jesus, mas ele é Jesus lá e nós vivemos aqui. Que ele é Deus e que ele reina, mas ele reina lá e aqui a gente faz o que quer. Nós precisamos ter uma vida de intimidade e comunhão com ele. Precisamos refazer nossos caminhos, refazer nossas rotas e andar exatamente como ele nos ensinou. A palavra nos diz que nós devemos imitar a Cristo, devemos ser semelhantes a Cristo, devemos agir como ele, pensar como ele, caminhar como ele, buscar o Pai como ele. Ele é nosso exemplo, ele é o nosso modelo. Então nós precisamos andar como ele. Não podemos andar como queremos de qualquer jeito. Amém? Essa é a minha mensagem para você. E que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.